Garotinhos e garotinhas, tudo bem? Meu nome é Gabriel Rodrigo, sou do canal Frisando. E venho aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre a história do Brasil, principalmente sobre a ditadura militar e a crise do governo João Goulart. Para isso, então, a gente tem que falar um pouquinho sobre o contexto global daquela época, que, que geralmente é norteado pelo conceito de Guerra Fria, ou seja, o que foi a Guerra Fria? Aquele conflito ideológico entre, de um lado, que opôs o mundo entre dois lados, de uma forma bipolar, ou seja, entre os Estados Unidos, de cunho capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de cunho socialista. Esse conflito acaba interferindo no golpe militar, pois o presidente João Goulart, desde a época que foi ministro do Trabalho do segundo governo Vargas, entre os anos de 1951 e 1954, ele concede naquele momento um aumento de 100% do salário mínimo. E isso acaba fazendo com que ele tenha uma forte ligação entre os movimentos sindicais e socialistas. Pelo menos para a elite brasileira pensava isso. Então, por ser um homem muito ligado ao sindicalismo e às esquerdas do Brasil, ele acaba influenciando o golpe militar nesse sentido. Também, o seu governo, agora falando de um contexto regional brasileiro, foi um governo que é marcado por uma forte crise, tanto de cunho econômico, como uma alta inflação e uma morosidade para conseguir propor as mudanças que a própria esquerda propunha, pedia e clamava, como a reforma agrária e a reforma educacional. O governo do presidente Goulart chega ao ápice dessa crise em meados de março e abril, com o famoso discurso da Central do Brasil, onde o presidente acaba propondo várias mudanças na sociedade, principalmente a reforma educacional e agrária. Essa última causou muito pânico entre os latifundiários e a elite brasileira, a grande elite, e também nas camadas médias da sociedade. Por causa disso, desse pânico nas camadas médias, que houve no país, por exemplo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que prova o cunho, além de militar, obviamente, porque assume generais do alto comando do Exército, assume também, de uma forma indireta, assim, podemos dizer assim, com apoio, uma boa parcela da sociedade de cunho médio, da classe média, que deu suporte durante muitos anos ao governo militar. Por último, agora a gente vai falar um pouquinho justamente do que foi a queda do governo João Goulart e o início da ditadura. Porque nesse meio tempo, assume o comando do país, de fato, o comando supremo da Revolução. Ou seja, aqueles generais que, de fato, comandaram o processo dito revolucionário, ou seja, o golpe militar. E esse comando supremo começa baixando o AI-1, que decretou o estado de sítio e começa caçando direitos de vários políticos importantes no Brasil. Como, entre eles, o próprio presidente João Goulart, o presidente Juscelino Kubitschek e o redator da reforma agrária, que anos mais tarde foi candidato à presidência da República no ano de 2010 pelo partido PSOL, Plínio de Arruda Sampaio. Essas figuras tiveram seus direitos políticos cassados por 10 anos, inicialmente. Depois assume, de uma ala mais moderada do Exército, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Seu governo foi marcado pela concretização
desse regime e a construção de novos atos institucionais, como o AI-2, que acaba com o multipartidarismo no Brasil, instituindo apenas 2 partidos, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, de cunho governista, ou seja, militar, de apoio ao governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição, mas uma posição controlada pelo governo, limitada. Ou seja, na prática, no Brasil, após o AI-2, não existia uma oposição forte, capaz de deter alguma vontade e ação do governo. Nesse interim, com o passar do tempo, o governo vai baixando novos atos institucionais. Entre eles o AI-3, que acaba também com as eleições estaduais eleições estaduais para governador, sendo esse agora indicado pelo governo. O AI-4, que convoca uma nova Constituição, que cria uma nova Constituição, a de 1967, e o AI-5, o mais repressivo deles, agora já no governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, que já fazia parte do Comando Supremo da Revolução. Ele sucede o presidente Marechal Castelo Branco, e no seu governo, em 13 de dezembro de 1968, baixa o Ato Institucional número 5, que basicamente dava poderes extraordinários ao presidente da República, extinguindo até o direito de habeas corpus, ou seja, de responder um processo de liberdade, e concretiza o que na história nós passamos a chamar de os anos de chumbo da ditadura, que vão desde 1968, no final de 1968, até o fim do governo Médici, 1974. Para baixar esse ato, a justificativa oficial do governo foi que o discurso de um deputado de oposição do MDB, Márcio Moreira Alves, que convocava a população a não participar de forma alguma dos desfiles de 7 de setembro. O governo pede a cassação desse deputado, a Câmara de Deputados então não aceita essa cassação e, portanto, o governo justifica o ato institucional número 5 com essa razão. Mas, na verdade, o governo que influenciaram os estudantes brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os estudantes protestavam pedindo novas melhorias na condição do restaurante Calabouço, o restaurante universitário. A repressão foi tão intensa a essa manifestação que acaba resultando na morte do estudante Edson Luiz. Essa morte faz com que a população se mobilize de uma forma concreta, talvez a mais forte manifestação até ali de oposição ao regime militar, a chamada Passeata dos 100 mil, que foi um protesto contra a repressão do governo e a morte do estudante. Todos esses aspectos nos mostram claramente que infundadas as alegações que a ditadura no Brasil foi branda ou foi mera continuidade democrática no país. Que tinha o único objetivo de impedir a ameaça comunista que estava invadindo o nosso país. Então, garotinhos, foi esse recado que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, porque nossa intenção sempre é ajudar vocês. Muito obrigado.